universidade, dos produtores de ciência com a sociedade, é uma concepção muitas vezes enviesada, é uma concepção de uma mão única. Quer dizer, como se isso já fosse uma vantagem, e né? Que a gente não pode dizer que o fato de ter no currículo Lattes uma aba dedicada à divulgação científica não seja importante. Agora, é um passo só, porque agora o passo seguinte, a gente já falou ontem, é fazer alguém olhar para aquela aba, porque não adianta ela existir, está cheio de coisa lá e ninguém olha. Entendeu? Ou seja, não vale nada. Ela está lá, porque a gente pressionou, botou a aba, mas não vale nada. Inclusive porque você vê bem que é uma aba de puxadinho, e se você olhar o que tem na produção acadêmica, são os mesmos itens que tem na aba divulgação científica. Então aí você vê aí dois grandes problemas. Primeiro, divulgação científica não é produção acadêmica, né? Porque ciência é uma produção acadêmica e outra divulgação científica é escondente. E depois eles repetem os mesmos itens, né? Ou seja, é um puxadinho para quietar o grupo da divulgação científica que ficou enchendo o saco, reclamando. Tá bom, bota aí. Aí botou todo mundo, botou. Mas ninguém olha, ninguém avalia. Então essa relação da ciência com a sociedade, ela tem que ser uma relação de múltiplas vias, de múltiplas mãos. Quer dizer, não é uma relação do cientista e da ciência chegar até a sociedade de forma iluminista para poder explicar e para poder mostrar como os fenômenos acontecem. Isso vale para a universidade, mas vale para a sociedade também, vale para a escola básica também. Então essa relação é uma relação que tem que ser uma relação de múltiplas vias, né? Uma relação onde a sociedade esteja mais presente dentro da universidade, dentro da escola, mas não numa perspectiva de ilustrar o trabalho mais nobre feito pela ciência, com C maiúsculo e no singular. Quer dizer, é uma relação de fato de diálogo, uma relação de diferentes que tem que ser respeitados como diferentes. Por isso que as discussões feitas de ontem para hoje, me perdoem entrar mais objetivamente nas discussões feitas aqui, possuem um problema, no meu ponto de vista, fundamental, que é não perceber, ou pelo menos não se aprofundar, nesta relação necessária entre como eu desenho as políticas e os projetos, MOOCs, educação aberta, experiências inovadoras e criativas, e a realidade política que a gente está vivendo. Então, é lamentável, né, que a gente tenha ouvido ontem pela manhã, o MEC, não é uma pessoa, não é uma intelectual que pesquisa o tema. A fala de ontem foi a fala do MEC. A fala do MEC falar em experiências inovadoras, criativas, olhar de baixo para cima, e hoje acordar com uma entrevista do senhor ministro dizendo verdadeiras barbaridades. E eu vou ler, porque as barbaridades são de tal forma que não dá para a gente achar que sou eu que estou alucinado. O que não é, saiu daqui, o que não é, o que não deixa de ser verdade. Eu estou alucinado. Se acordar com um negócio desse, realmente não é possível, né? Aí ele diz assim, a manchete, claro que obviamente, porque interessa à Folha destacar que se a formação do professor fosse igual à do médico, seria uma barbaridade, estaria morrendo um monte de gente, né? E a concepção de prática que tem, estava marcadinho aqui, ó, a concepção de prática que tem, na verdade é uma prática centralizada em que o MEC vai colocar. Então você ouvir todas aquelas discussões, e como Viviane colocou, e não perceber que eu tenho um processo de avaliação que é absolutamente contrário a tudo que foi dito aqui, num projeto dentro do gabinete do ministro. Não é um projeto que está lá naquela secretaria, lá na ponta, etc. e tal. Então, não dá para a gente acreditar nesses projetos. Vai fazer esse levantamento para quê? Vai gastar esse dinheiro para levantar isso para quê? Aí o ministro vem e fala da seguinte forma da universidade. Aí eu não vou gastar tempo aqui procurando. Estava marcadinho, mas nesse liga-desliga deve ter.
Então, quer dizer, a concepção que tem o Ministério de Universidade é uma concepção iluminista. Fala em divulgação científica, fala em chegar na sociedade, nessa perspectiva de que eu preciso mostrar aqui. Faz sentido para o Brasil gastar tanto, pergunta, né? Tanto mais por aluno do ensino superior do que com o do ensino básico? A própria resposta dele explicando por que gasta mais o ensino superior é uma resposta muito tímida. Muito tímida. Quer dizer, custa mais. Não, custa mais por quê? Porque o ensino superior público é um ensino de qualidade, porque tem ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável, como nós lutamos para estar na Constituição de 88. E não é para ser uma letra morta de que a pesquisa é a área nobre, o ensino vai pelo mais ou menos, e o que é extensão mesmo? Observar passarinho. Né? Extensão é isso, aquela coisa que fica lá na ponta e que a gente luta para registrar. Aí a resposta dele. É evidente que uma universidade é mais cara, ponto. Não adianta pensar em educação se não pensar de forma integrada. Sem boas universidades para inovar, fazer patentes, formar bons professores, técnicos, profissionais, o país não tem competitividade. Olha as palavras que são usadas para falarmos de educação. É competitividade, é produtividade, é qualidade total, é inovação, patentes. Ou seja, é uma lógica que é incompatível com essa universidade que a gente está lutando para construir. Então essa esquizofrenia das políticas públicas, ela termina reverberando em coisas como essa. Quer dizer, você tem um projeto de uma secretaria, com o status de secretaria de inovação e criatividade, e tem dentro do MEC, conduzido pela Secretaria de Educação Básica, a construção de bases nacionais curriculares, que são, é importante que se diga, conteúdos programáticos a serem ensinados, categorizados por códigos, é só olhar lá para ver, que são códigos que vão ser usados para sistemas informáticos para dizer se a escola A atendeu 60%, 100% daqueles conteúdos mínimos a serem ensinados. Aí eu vou olhar uma escola numa cidade de 700 pessoas, que é inovadora, que é criativa, por quê? Porque ela faz lá o que ela precisa ser, uma escola com autonomia. Porque ela é abandonada. É uma escola pública abandonada, ninguém vai lá. E porque ninguém vai lá, ela faz uma boa educação. No momento que começa a ir, começa a ter que se encaixar nas caixinhas. Então, esse é um problema crucial que a gente tem que enfrentar. E associado a isso, é só caminhar aqui pela Universidade de São Paulo e nós vamos ver aqui, como em outros lugares, essa prática privatista dentro da universidade. Então, aqui você caminha e encontra, a Prefeitura de São Paulo faz a coragem de proibir outdoor, etc e tal, e aqui por dentro você vê propaganda da Centauro no Black Friday, perto do ponto de ônibus, dentro de uma universidade pública. É lamentável. Eu entendo que 95% do orçamento da USP é gasto com pagamento de pessoal e a crise está grande. Mas vai valer tudo agora? É lamentável a COP da UFRJ desenvolver, eu falei isso ontem, vou só pontuar, desenvolver um sistema para relacionar Lattes com datacaps e sair vendendo isso pelo Brasil. É lamentável a Federal do Rio Grande do Norte desenvolver dentro da universidade pública, provavelmente com bolsa de pesquisa, do CNPq, CAPES, etc. e tal, um sistema de gerenciamento de informação acadêmica chamado SIGA, isso ir para dentro de um polo de empreendedorismo. Cadê? Quem foi Cecília que falou, né? Para um polo de empreendedorismo, a reitora assina dizendo que o código que era livre não é mais livre, é propriedade da universidade, e a universidade
universidade passa a fazer contratos e vender isso para todas as demais universidades, enquanto que o que nós precisaríamos é ter um trabalho colaborativo, aberto, disponível, por exemplo, para a gestão das bibliotecas, de tal forma que todas as bibliotecas públicas do país pudesse ser um software livre de gestão da universidade, de bibliotecas, que pudesse funcionar da mesma forma que o acadêmico, de avaliação, etc. e tal. E é lamentável que no momento que a gente está falando dessas coisas, a gente assista um governo que foi, durante muito tempo, referência das políticas do aberto e do livre, particularmente do software livre, vê agora um esforço quase que sobrenatural do século para fazer o Expresso e todo o pacote de escritório associado, vê o governo simplesmente suspender o uso do Expresso e passar a fazer compras milionárias de pacote Office da Microsoft. Quer dizer, além de tudo, abrindo as brechas da questão da segurança, né? Porque se você vai instalar nos órgãos públicos todos esses pacotes de uma empresa proprietária, você entrega para a NSA todo o controle das nossas informações. E claro que aí é lamentável encontrar dentro, aí vem o primeiro das barbaridades feitas nas comissões, do chamado PL espião, né? Que é um PL antivigilância que está, e nós estamos com uma campanha forte, a campanha Bandalada, a campanha antivigilância, fazendo um trabalho forte de luta contra esses projetos de lei, é o projeto de lei 215, que praticamente quer criminalizar tudo em relação à internet, e aí vai acabar a internet como a gente conhece, que é a internet que a gente quer, uma internet livre, em que a gente possa navegar, construir, não a internet da ditadura dos aplicativos para celulares e sistemas operacionais. Então, nessa questão, a gente tem, por outro lado, que avançar como o trabalho dessa turma lá no Rio Grande do Sul, com o desenvolvimento de fresadoras livres, da turma aqui do Garoa, onde foi a quarta e quinta, com as impressoras 3D em software livre, e em hardware livre, e com isso desenvolvendo projetos que são projetos muito bacanas, como, por exemplo, o projeto das estações meteorológicas que vocês tocam lá, que poderia muito bem ser um projeto para ocupar todas as 200 mil, que repete tanto o dado, escolas públicas e privadas, mas particularmente as públicas desse país, e que a gente pudesse, com isso, ter, então, um monitoramento coletivo aberto das questões ambientais nesse país, o que seguramente nos colocaria uma população mais atenta e poderíamos estar mais atentos para evitar as barbaridades como os incêndios da floresta agora na Chapada Diamantina, como esse absurdo acontecido nas barragens, que parece que ainda vem mais estourando aí, em Minas Gerais. Então são questões que são importantes a gente enfrentar sobre dois riscos da gente, de um lado, ficar só falando do ponto de vista teórico, da ciência aberta, da ciência livre, da ciência cidadã, e do outro lado, os espaços institucionais que precisam ser ocupados, não sendo ocupados, e as políticas são feitas a partir desses espaços institucionais. Numa questão levantada ontem pelo professor, como é que diz a pronúncia dele? Hoffer, né? Não foi ele não, foi o da física aqui, Ewald. Não, como é? Ewald, sobre o PNL, né? O PNL, o Programa Nacional do Livro Didático, PNL. Quer dizer, não vai acontecer. E aqui duas memórias históricas minhas, de que vivi isso, e que está nesse livro que eu acabei de lançar agora, chamado Uma Dobra no Tempo, um memorial quase acadêmico. A pressão das editoras sobre o Ministério da Educação não é pequena. É muito dinheiro que tem aí, que faz com que o Programa Nacional do Livro Didático seja praticamente um carro-chefe das políticas. E aí dois problemas acontecem. De um lado, a pressão das editoras, e do lado, a pressão dos próprios sistemas. Por que o sistema também faz essa pressão? Porque os professores estão abandonados. Então, tirar o livro didático para eles e propor que eu acho que é um caminho, é um problema. E por que é um problema?
Porque nós, há muitos anos, não investimos no tripé fundamental, que é salário, condições de trabalho e formação do professor. E aí nós temos que, então, preparar tudo prontinho para chegar para ele repetir. Porque estamos falando de 200 mil escolas e mais de 2 milhões de professores. Então temos que ter uma ação, de um esforço, uma política pública forte nesse sentido. E claro que a minha memória disso são de duas naturezas. Uma, de que desde aquela época, que foi o meu mestrado, em 1985, em que a gente analisou a política do livro didático, e isso já acontecia, eu fui trabalhar no INEP, no MEC, para mexer com a questão do livro didático, e fui quase que escorraçado de lá, pelo poder das editoras privadas, e que é igual à telefonia, meia dúzia de 3 ou 4, que dominam esse grande mercado, e agora dominam o mercado de tablet e de computadores também, e dos famigerados portais educacionais. Então essa luta pelo REA é uma luta, como disse o professor Evo, é uma luta também pela transformação radical, e aí o grupo GEPOPAI aqui da USP tem um trabalho importantíssimo nessa questão do livro didático. Então isso é fundamental. E a outra memória que me vem, fazendo aqui uma nota de pé de página, é o exemplo daquela exposição, a primeira nossa, que foi do Aldo, né? Aldo, que é do ICB, que trata. Átila. Então, Átila diz que chega lá no ICB, descobre que tem um estúdio e que ninguém sabia. Em 1994, quando eu defendi aqui nessa universidade, nessa escola, em 28 de maio de 94, minha tese, chamada Uma Escola Sem Confuturo, que é o livro, certo? A grande descoberta, que deu base para fazer a discussão sobre qual a perspectiva de uso de tecnologia, é que existia, a Faculdade de Educação mesmo tinha um estúdio absolutamente profissional que não era usado e ninguém sabia, e assim como era lá, eram em diversas outras unidades, inclusive nessa era pouco utilizado a infraestrutura disponível. E aí, obviamente, que a gente faz um link sobre a própria questão trazida por Átila, sobre aquela única aluna que não conseguiu acompanhar, e é nossa responsabilidade fazer ela acompanhar, porque a universidade não é feita só para aqueles que já estão melhor qualificados, é a dificuldade que nós temos na universidade de trabalhar de forma integrada. Quer dizer, se junto com o projeto dele na área de biomedicina, né, houvesse um trabalho integrado com o grupo da ECA de vídeo, com o grupo da Faculdade de Educação, ou seja, se os currículos da nossa universidade tivessem uma outra arquitetura, no sentido de poder estes arranjos efetivamente atuarem, nós teríamos uma universidade efetivamente inclusiva, ou seja, uma universidade que consideraria as diferenças. E aí vem, e com isso eu vou fechando para a gente poder conversar mais, e aí a gente vem naquilo que eu considero fundamental na educação e que é o grande link com a ideia da ciência aberta e da ciência cidadã, porque eu não preciso falar muito mais sobre isso, porque todos os outros já falaram, que é a ideia de que nós temos que pensar uma universidade, uma escola, em que a diferença não seja apenas uma coisa a ser respeitada, mas que a diferença seja enaltecida. Ou seja, nós precisamos compreender, e aí volta lá no comecinho da minha fala, da história da relação da universidade com a sociedade, nós não queremos a cultura, por exemplo, dos indígenas sobre passarinho, né, sobre aves, para virem para a universidade como algo pitoresco. Ele tem que vir como ciência, melhor, para não falar errado. Ele tem que vir como saber. Um saber que dialoga com o saber científico, que é apenas um dos saberes da humanidade. Então, se a universidade e a escola, de uma maneira geral, não consegue trabalhar com isso, ela vai simplesmente, por mais que queira, por mais esforço que faça, fazer divulgação científica. Ou seja, vai continuar num pedestal produzindo uma ciência com C maiúsculo no singular, uma cultura com C maiúsculo no singular, e quando ela democratiza-se,
ela democratiza apenas no levar a informação para a sociedade e não trazer os diversos conhecimentos como conhecimentos, de fato, conhecimentos fundamentais que permita que no diálogo da diferença mais conhecimento, mais cultura seja produzida. Por isso, e aí eu me reporto desde ontem, a discussão sobre MOOC, sobre educação aberta, nós não podemos abrir mão da educação pública, laica e gratuita. Homeschooling, unschooling, todas essas discussões podem ser muito importantes, mas se nós abrirmos mão disso, nós já sabemos quem terá a boa educação e quem não terá educação nenhuma. O filho do rico terá a educação feita por aquela senhora muito simpática, que abre sua escola e vem os colegas, e os filhos dos pobres vão ficar fora da escola, fora do acesso a esse patrimônio fundamental que é a educação. Não uma educação formativa na perspectiva da exclusão, mas uma educação formativa na perspectiva da diferença. E aí, claro, todas as experiências feitas pelos hackers, pelos makers, pelos observadores de passarinhos, pelos índios, pelas mães de santos no candomblé, tudo isso faz parte desse rico ambiente formativo que é a escola, enquanto espaço físico, enquanto lugar que tem professor, enquanto lugar que tem conflito, porque é uma ilusão nós imaginarmos que a escola será o lugar da harmonia, porque nós somos os velhos que vamos e temos que enquadrar os meninos, e os meninos são os jovens rebeldes que vão nos desenquadrar. E é com esse movimento de enquadramento e de desenquadramento que a sociedade vive, porque seria absolutamente insuportável uma sociedade que tivesse funcionado, uma escola e uma sociedade que tivesse funcionado tanto, que os meninos fossem iguais a nós. Teríamos parado no tempo. Então, a ideia de ciência aberta, a ideia de ciência cidadã, fora todas aquelas questões ligadas à democratização, ao acesso aberto, que são fundamentais, é exatamente a ideia de uma ciência dinâmica, uma ciência que é aberta, porque ela fica sujeita a essas disputas cotidianas. E para que essas disputas sejam efetivamente ricas, elas precisam estar visíveis, porque se elas estão escondidas, as disputas não vão ser visíveis também e serão disputas mais enfraquecidas. E aí eu queria mostrar para vocês, muito brevemente, porque depois eu aponto para o lugar certo, o esforço que nós fizemos dentro da instituição, quer dizer, dentro do institucional, convidados que fomos pelo INEP, que produz uma revista chamada Em Aberto, que é essa revista aqui, certo? A organizar um número especial sobre esses temas aí. Foi assim que eu fui convidado, e é bacana que seja assim, quer dizer, sobre a ideia de que são os temas que nós estamos trabalhando no nosso grupo de pesquisa, e vários grupos estão fazendo isso no Brasil e fora do Brasil, mas nos preocupamos mais perto de nós. Tem, aliás, um texto da Itália e outro da Argentina, e que é o link que a gente faz com a ciência aberta. Então, trabalhamos um pouco na organização desse número especial, que está na rede, está disponível para baixar, e a versão impressa deve estar saindo em breve, que eu organizei junto com a professora Bonila, minha colega de departamento, e que trata desses temas aqui que estão no sumário, e que eu queria mostrar para vocês, para mostrar finalmente um problema que nós tivemos nessas disputas que eu estou me referindo. Então observe que nós temos aqui, nessa parte chamada enfoque, os artigos mais acadêmicos, né? Então, aqui são todos os professores de universidades, aqui já não, aqui é uma advogada militante do Intervozes, né? Aqui é uma das lideranças de uma cooperativa de software livre, a Colivre, na Bahia. Aqui
uma professora universitária, mas ela é mais conhecida pela sua militância no Instituto de Cultura Digital, que é a Bianca. E agora chegamos no que nós quisemos, que é trazer outros olhares para dentro de uma revista acadêmica. E obviamente que não foi fácil isso ser aprovado. Então nós temos um artigo de Mãe Estela, que é Babalorixá, Poa Fonjá, lá na Bahia. Um artigo do Pedro Jatobá, de uma rede colaborativa de Pernambuco. Outro de Felipe, da turma do Ciência Aberta. E o mais interessante de tudo que nós queríamos é aqui, junto com esse artigo aqui, ter um outro artigo que é esse desenho aqui. E fomos derrotados. Então, essa versão que vocês estão vendo aqui é a versão onde foi conseguido resolver o problema e por um argumento técnico ele não foi aceito. Então, logo posterior ao texto de Mãe Estela, nós queríamos que tivesse este texto aqui. Reparem que eu estou chamando este texto. Não anda. Esse texto aqui, que é um cartoon de um cara absolutamente genial, que é o Carl Gomes, denominado Imortais, quando Mãe Estela de Oxóssi assume a cadeira que foi de Castro Alves na Academia de Letras da Bahia. Então nós não queríamos, mas perdemos, que isso fosse uma ilustração do texto de Mãe Estela. Nós queríamos que isso entrasse como um texto, que fosse referenciado lá no índice Gomes, Cal, Imortais, publicado no Jornal à Tarde de tanto de tanto. Não, essa foi a solução que os técnicos deram, colocaram numa folha separada com essa perspectiva, mas não foi aprovado pela editora. E ele caiu menorzinho neste espaço final aqui, como uma ilustração. Aqui ele foi reformatado, e ele cai aqui como uma ilustração do artigo de Mãe dela. Né? O que já foi uma vitória, ter um cartunista, ter Mãe Estela, ter Pedro Jatobá, ter lideranças do movimento Ciência Aberta, participando do movimento Ciência Aberta, que não fazem parte desse status acadêmico fundamental, e eu acho que isso é um avanço. Agora, para a gente observar o quanto, para cada avanço, a gente tem que pular um monte de pedras e obstáculos do caminho. Não satisfeito com isso, nós resolvemos, então, hackear o site do INEP. Então, se vocês entrarem... Tem internet aqui? Não? Tem? Se vocês entrarem no site em aberto, hackeado, acho que tem que ter um www. Aí o Windows diz que tem problema de segurança. Deve ser por causa que tem Mãe Estela. Então, você entrando aqui no site do Em Aberto, hackeado... Ele devia dizer qual é o problema de segurança que tem, que não é exatamente isso. Exatamente. E aí você vai encontrar, então, uma réplica de todos aqueles artigos, mas em formato fechado, em PDF, mas também em formato ODT, o fonte, para poder ser remixado e utilizado. E mais do que tudo, a ideia, nós estamos fazendo isso aí, a ideia de que em cada artigo tem espaço para que a discussão continue. E mais do que isso, nós fizemos uma série de gravações, inclusive com a Lê, que ampliam a discussão para outras linguagens. Da mesma forma que a gente colocou o cartoon como sendo uma expressão legítima com outros suportes, também nós trabalhamos com outros depoimentos e a discussão continuando. E ao clicar aqui, você cai em outro projeto nosso, que é o projeto RIP, que é a Rede de Intercâmbio de Produção Educativa, que é justamente aquilo que eu mencionei com a Átila, que é uma plataforma de vídeo construído em cima do Nosfero.
Não quer dizer que a gente não ocupe, que tudo isso não tenha no YouTube também. Mas na hora que eu mostro em algum lugar, eu mostro a reserva pública que